Olá, tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez dialogando com as Sagradas Escrituras. É um prazer estar aqui mais uma vez na presença de vocês, com a graça de Deus. Eu estou trazendo o segundo vídeo. É, o tema é sobre o que significa em Mateus 7 os falsos profetas, o qual o Senhor Jesus ele faz essa citação, né? Em Mateus, vamos para o livro. Eu gostaria que você pegasse o seu livro e fizéssemos essa leitura. Aqui estamos de forma amistosa conversando, né? Você tem o direito de gostar ou não gostar, de ficar agradável ou desagradável, e não tem nada aqui ensaiado. É como eu estivesse na presença de vocês conversando. Aqui fala em Mateus 7, versículo 15 até o 19. Essa mensagem eu já li anteriormente no vídeo 1. Né? E eu vou ler essa mensagem outra vez. Né? Pode ser cansativo, mas é muito necessário que haja pode-se dizer assim, é, que não haja conflitos de informações. O que eu trago é a luz da Sagrada Escritura, inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é a autoridade maior, é a autoridade única e plena do Evangelho do Senhor, né? E toda a sua história, desde Gênesis até Apocalipse, o qual a autoridade maior chama-se o Espírito Santo, nosso Consolador. Ele que ensina, ele que doutrina, ele que é o mestre, ele que é onisciente, onipotente, onipresente, ele que faz todas as coisas e que nos conduz até a vida eterna. Amém? Então, no capítulo, eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu tenho que falar muitas coisas, são muitos detalhes, como eu estivesse presente com vocês. Isso é uma conversa realmente, um papo amistoso, um diálogo amistoso, bem à vontade, sem julgar, sem implementar nomes de fulano, beltrano, cicrano. Vamos ficar tudo tranquilo, amém? Ele diz aqui no capítulo 7, versículo 15, vamos acompanhar. Eu vou fazer essa leitura geral como eu fiz no início, sempre tem que dar embasamento ao assunto. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas. Vamos conhecer o que significa tudo isso. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortado e é lançado no fogo. No vídeo anterior eu citei nas escrituras como foi que a árvore mal entrou, a mal árvore entrou no mundo. Como foi que ela entrou? Ela está citado em dois versículos, quando Deus entregou mandamento para Adão e Eva. São apenas 2 mandamentos que ele entregou. 2 mandamentos do amor do Senhor. E eu vou repetir porque já foi falado no vídeo 1. E ordenou o Senhor, no capítulo em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Todas as árvores ele podia comer.
de tudo que tinha lá, porque tinha muitos frutos. O homem se alimentava da árvore, dos frutos, né, dos legumes, dos vegetais, em todo sentido. Né? Mas da árvore, no 17 ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que significa? Adão e Eva, eles só conheciam o bem. Quando ele comeu da árvore, quando ele comeu do fruto proibido, que significa comeu literalmente, mas ao mesmo tempo espiritualmente. Porque quando você desobedece, afeta a sua vida espiritual, em qualquer instância da vida. Não é? Então, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ele morreu espiritualmente. Eu vou levantar uma questão aqui muito importante, baseado no livro de 3, no capítulo 3, quando ela comeu. Então, eu dando continuidade ao assunto, que como entrou o falso profeta no mundo, de onde procedeu, como ele conseguiu argumentar, como ele entrou, como ele conduziu. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque só quem conhecia o bem e o mal era Deus. Adão e Eva eram puros, santos. Não conheciam o que era mal. Mas Deus, assim mesmo, como fez o homem com livre-arbítrio, quer dizer, chama-se liberdade de escolha, como ele fez também aos anjos também com liberdade de escolha, ele não criou robô. Então, quando ele colocou aqui o bem e o mal, porque quando o homem conhecesse o bem e o mal, ia se deparar com quem? Com o mal. Porque o bem ele já conhecia. Então ele vai ter. Nós temos que viver nesse mundo com o bem e o mal. Eu citei no vídeo anterior. Nós temos que viver. Quando uma criança, quando vem ao mundo uma pessoa, no começo aquele bebezinho não conhece de nada. Mas vai chegar a um certo nível de idade dele, o bebê com 3, 4, 5 anos, depende da criação da criança. Tem criança que ele já pratica o mal muito cedo, chega até matar. Isso é procedente do mal. E ele sabe o que está fazendo? Não, não sabe o que está fazendo. É porque o mal já imperou na terra, o império do mal, o império do pecado. Né? Agora, o que aconteceu exatamente? Por que eles comeram, especialmente Eva? Por que ela comeu? Agora, a Escritura ela dá a resposta para isso. Tudo que você desejar de resposta não está no homem, está nas Escrituras. O homem apenas tem que pedir inspiração, não para interpretar, mas para dar um entendimento melhor, um comentário melhor, para aqueles que buscam o Senhor. Isso faz parte realmente tem as pessoas que são mais buscadoras e encontram a verdade de uma forma mais eficaz. O Espírito Santo dá essa inspiração, não para interpretar as Escrituras, porque por isso que todo mundo está interpretando a Escritura da forma que quer bem entender. Aqui eu estou fazendo comentário, nós estamos conversando, não estou querendo convencer você não tem que ficar convencido, eu não estou entregando minha doutrina, a doutrina de Deus. O homem que é embasado na doutrina do homem, ele padece espiritualmente. Ele vive em conflito na vida dele. E ele é obrigado a estar naquele determinado templo praticamente a semana inteira. Porque ele passa a ser obrigado a ir. Porque ele diz, é aqui que mora Deus. É aqui que habita Deus. Isso é antibíblico.
Eu estou assim, só assim, colocando a referência. Eu não sou contra do que eles falam ou deixam de fazer. Mas apenas estou colocando a referência para dar sustentação à mensagem. Então, quando ele comeu, ele aqui está dando mandamento, é para não comer. Alertou de tudo. Ele não tinha pecado, não tinha nada. Era puro, estava num paraíso. Paraíso não tem pecado. Porque Satanás, que estava no reino celestial, foi expulso porque ele praticou o pecado nos seus pensamentos, nos seus planos. Satanás desceu e foi fazer a obra dele, que daqui a logo vamos falar dele. Então, mas da árvore do conhecimento, vou repetir de novo, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, 2:17 de Gênesis, tem que guardar isso. Tem que fomentar isso no coração e na mente. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comer, porque ali você ia encontrar o bem e o mal. Quer dizer, você ia ter Deus, o Criador, ia ter o Deus destruidor. Mas Deus não deu essa doutrina para eles. Apenas deu o mandamento. Ele não tinha que praticar nada disso. E eles estavam ali, que ninguém sabe quantos centenas de anos eles estavam vivendo ali. Ninguém pode falar, porque ali é no tempo da eternidade. A contagem ali, né, ele não tem idade. A idade de Adão começou a contar a partir do momento que ele pecou e começou a viver na terra, sendo expulso do Éden. Quer dizer, o Senhor aqui não falou, deu dois alertas para eles. Então, agora, veja no seu livro que você está acompanhando agora, no capítulo 3, isso agora é a pregação do diabo, de Satanás. Mas quem foi a serpente que enganou? Não. Isso também é o que vou fazer essa exposição sobre a questão da serpente. Não foi a cobra que falou. Está admirado com isso? Fique tranquilo. Eu vou explicar. Está admirado que não foi a serpente? Não foi. Ele deu a serpente porque ele deu esse nome de serpente porque dá um sentido de mal, de satânico. Serpente procede de satanismo, de Satã. Porque ele é Satanás. Ele é um anjo das trevas. Então, quando ele coloca aqui, olha o diálogo agora que houve no capítulo 3, quando ele fala da tentação de Eva e a queda do homem. Nós estamos falando aqui do falso profeta, de onde procedeu. Eu tenho que entregar as raízes em detalhes para você entender melhor. Para entendermos o Evangelho, temos que entender de onde procedeu, de onde vêm as origens das causas, das quedas, para que possamos se defender do mal. Deus fala em 4:6 de Oséias 4:1 de Oséias. O povo não tem conhecimento de mim. Ouvi falar, falam de mim, falam até das obras, falam muita coisa, mas tem uma coisa: não tem conhecimento de quem é verdadeiramente, quem é Deus. Não sabem. Porque se soubessem, não praticaria tais atrocidades que estão praticando nos 4 cantos do mundo. Vamos ler, eu vou ler. Ora, a serpente era mais astuta, no 3, no capítulo 3, no início. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias, é isso? Do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse, eu vou mostrar algo aqui. Quando ele diz aqui, alimária quer dizer mais astuta, né? Quando ele diz aqui, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a serpente,
Esta disse, não, peraí, um momentinho. Esta disse a mulher, a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Como é que a serpente sabia? Essa pergunta que você tem que fazer. Como é que ela sabia que Deus tinha falado aquele mandamento? Porque ele é espírito. Ele podia andar para onde ele quisesse, bem entender, como ele estava lá no momento que estava a reunião dos anjos do Senhor, e Satanás apareceu, rodeando o mundo lá, e compareceu na reunião. E aí? Então, ele ali estava no Éden. Ele entrou ali no jardim, estacionou lá, observando o casal. Observou todo o tempo o casal. O ele diz? E assim, esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Como é que sabia? Por isso que eu falo para você que o diabo sabe tudo que você faz na vida. Tudo. O que você faz, desde ele só não pode entrar na sua mente para saber o que você quer. Mas se você permitir que ele entre na sua mente, o espírito do erro, então entra uma outra alma, que é uma alma do espírito maligno. Aí ele começa a falar pela tua boca, os teus pensamentos, tudo que ele deseja fazer na sua vida. Aí você bloqueia o Espírito do Senhor a trabalhar na sua vida. Aí quando a pessoa torna-se a ser um templo e morada do Espírito maligno. E tudo isso está acontecendo nos tempos atuais. Nos tempos antigos isso era muito comum. Então, aí ele diz, assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O diabo falando para Eva. Aí depois ele diz, respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores, olha aqui, das árvores do jardim podemos comer, das árvores. Se você observar no capítulo 2, 16, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Era para proteger. Agora vamos voltar de novo aqui. Mas nos 16 ele diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Eram muitas árvores. Tanto prova que Eva quis, ela repete que ela tinha conhecimento do mandamento de Deus, que ele entregou apenas 2. Hoje são muitos mandamentos para podermos entender quem é Deus. É? Então ele diz aqui, mas ela disse, mas do fruto, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore, um fruto. Tinha muitos frutos no jardim, mas apenas um fruto era proibido. Um fruto. As pessoas é muito voltado o que é proibido para descobrir o que é, né? É muito comum isso, não é? Nós temos essa índole perversa, não é? É proibido, é proibido. Se é proibido fumar em determinado lugar, porque a lei está dizendo dessa forma. E se você faz isso, você está danificando a lei e você vai ser punido. Foi o que aconteceu, fazendo essa analogia, e aconteceu com Eva. Se você não paga a sua energia, seu telefone, vai ser punido com o quê? Vai ser cortado. Só volta se você pagar. E como foi que voltou Deus para o homem? Jesus teve que pagar pelos nossos pecados, entenderam agora? O Senhor enviou lá do céu a videira, o seu filho, para dar novos frutos, para que fosse restaurada a humanidade, que fosse salva a humanidade. Por causa de um desejo malévolo, destruiu toda a humanidade. Até no tempo de hoje,
essa batalha espiritual sem cessar. Mas Deus entregou mandamentos para que nós estejamos munidos de ferramentas, armados da cabeça aos pés, que são composto de 6 armaduras, o qual Paulo cita no capítulo 6 de Efésios. Então, mas do fruto da árvore do jardim, que está no meio do jardim, disse Deus, ela falando. Falando para Satanás, dialogando com ele. Não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Contrariou as palavras de Deus. Observe que ele estudou o casal durante, ninguém sabe, séculos e séculos que viveu ali, porque não tem a idade de tempo, porque quem vive na eternidade não tem idade. Ninguém sabe a idade de Deus, dos anjos, do céu, e ninguém sabe a idade da terra. Tenta colocar a idade, mas não tem como descobrir. Pode fazer toda a investigação, você nunca vai chegar a um consenso. Tem coisas que Deus não deu para o homem, porque o homem é muito do curioso. Ele é muito do ansioso. O homem, ele é incrédulo pela sua própria natureza, devido que a incredulidade entrou na terra. A incredulidade iniciou no Éden. Iniciou porque não creu na palavra de Deus. Ela foi incrédula, como Adão foi incrédulo. Que concordou com a mulher. Ele era o cabeça. Se ele tivesse falado não teria acontecido essa maldição na terra. Então, vamos continuar conversando aqui. É papo longo. Conversa longa. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Contrariou a palavra de Deus. O que está fazendo hoje o falso profeta? Contrariando a palavra de Deus. Chama-se o falso profeta. Quando você tira qualquer palavra de Deus e expõe outra palavra, outro sentido, que não procede das Escrituras, e que diz, Deus está me revelando, o Espírito Santo está me revelando, isso é heresia e blasfêmia. O diabo aqui, ele ensinou ao homem, ensinou a Eva a pecar. E Eva ensinou ao homem a pecar. Viu que coisa interessante? Vamos. Eu quero que vocês entrem no espírito das Escrituras. No espírito da Escritura. O que é que Deus está falando conosco aqui? Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, olha o que o diabo aqui está falando. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Como Deus, que quer dizer igual a Deus, nem o maior. Como às vezes muita gente acha que Eva queria ser maior. Não, como Satanás também queria ser igual a Deus. Então está dizendo aqui que sereis como Deus, igual a Deus. Mas ela conseguiu isso? Ser igual a Deus? Conseguiu? É que muitos homens estão buscando isso, nos seus grandes templos, o templo nos 4 cantos do mundo, o poder. Ele ofereceu o poder, dizendo que ia ser igual a Deus. Igual, como ele queria ser, igual a Deus. Esse é outro assunto a falar sobre a queda de Satanás. Então, aí ele, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, porque o fruto era bonito, agradável aos olhos, chama-se concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Foi o que aconteceu, olha aqui. Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Entrou a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne,
e a soberba. São os dons de Satanás que nós herdamos. Mas nós podemos dispensar esses dons perversos e recebermos os dons do Espírito de Deus, o dom do Espírito do Senhor, que é o fruto do Espírito Santo, que são os 9 frutos. Gálatas 5:22. Então, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ele e comeu. Então os olhos de ambos foram abertos. As pessoas costumam ler aqui Gênesis direto, mas passa desapercebido de muitas, mais buscando mais a sistemática bíblica. Tem que estudar baseado numa sistemática bíblica, né? Então, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Eles perceberam que estavam nus. Por quê? Quando perceberam que estavam nus? Pecado. Ficaram com vergonha de mostrar suas partes íntimas. Ficaram com vergonha. Né? Então, ficaram envergonhados. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada. O que é que está acontecendo? Que eu estou olhando para mim e eu estou me sentindo nu. Porque antes eu estava livremente, estava tranquilo. Tem muitos pensamentos, tem que parar a pensar os dois na hora que viu tudo aquilo. Mas Eva, quando ela sentiu que ela estava nu, que sentiu esses desejos da carne, ela também olhou para o seu marido. Entende? Sentiu desejos. E ele, no pensamento dele, houve aqui uma sessão de espiritismo, na verdade, entre Eva e Satanás. Mas como é que se dá o nome de serpente? Por que a serpente? Porque tinha muitas cobras. Na serpente tinha muitos animais, e todos eram mansos, que não havia pecado. Não foi uma serpente, uma daquelas cobras que o Senhor criou. Não. Ele se transfigurou em uma cobra. Serpente é coisa suja, mal, malévola, por isso que ele colocou esse nome, uma serpente, procedente de Satanás. Ele se transfigurou numa serpente. Quando você entende de transfigurar, Paulo, no capítulo, vamos lá, eu tenho que sempre estar constatando, para que vocês tenham sustentação nesse comentário. Nós estamos dialogando com a Bíblia, né? Abre o seu livro lá em 2 Coríntios, né? Muita gente sabe disso. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. Vamos lá. 11, versículo 13. No versículo 13 ele diz aqui: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles se transfiguram. E diz mais, no versículo 14: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem mais ainda, vamos continuar. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Daqui você já tem um entendimento de onde procede, que Paulo revela nessa mensagem, de onde revela o falso profeta. Quem faz o falso profeta? É Satanás. Ele faz ministro, ele ensina, porque ele foi feito na eternidade, não como Satanás, mas como um anjo de luz. Mas quando ele pecou, foi tirado a unção de luz dele e entrou uma unção dele das trevas. Então, existem os falsos profetas, são as falsas igrejas que estão operando hoje através de homens.
Então, aqui, Paulo é bastante contundente nessa mensagem, apresentando que verdadeiramente o diabo ele se transfigura no que ele quer bem entender. E aconteceu ali no Éden, por exemplo, ele se transfigurou em uma serpente. Por que ele se transfigurou em uma cobra? Porque existia várias cobras, eram mansas, todo tipo de cobra. E elas costumavam também ficar nas árvores, como é de costume as cobras ficarem nas árvores. Eva tinha os seus momentos de ficar na árvore também, na sombra, com Adão, passeando, porque eles só conheciam o bem. Ali era o local do paraíso, não existia o mal. E de repente ele conseguiu enganar, se transformando em uma serpente, uma cobra. Por isso que o Senhor trata de serpente, procede de Satanás. Quando você fala de serpente, a primeira coisa que você vê em sua mente é uma pessoa mal. Você fala, aquela pessoa ali é uma serpente, né? Então eu quero que você observe que não foi que o espírito de Satanás, ou Satanás falou pela boca de uma serpente, de uma cobra, não. Ele se transfigurou ali e conversou com Eva. O que me chama, e isso me chama a atenção, foi isso que me chamou a atenção. Não tem como entrar, porque para um espírito maligno entrar em uma pessoa ou em um animal, ali não existia pecado. No tempo de hoje, o espírito maligno entra nas pessoas por causa do pecado. O Senhor, quando expulsou aqueles demônios do Gadareno, e enviou para aqueles porcos, o que foi que Jesus fez depois com os porcos? Ele entrou nos porcos. O que Jesus fez com os porcos? Foi pela ribanceira abaixo. Os porcos morreram. Porque não podia um espírito maligno ficar nos porcos. Como ia as pessoas se alimentar dos demônios que estavam naquele animal, ia ficar violento? Quem ia suportar? Tudo isso o Senhor estuda minuciosamente para proteger a humanidade. Quando um espírito maligno entra no animal, não tem essa permissão. É a mesma coisa quando aconteceu com o jumento, com Balaão. Eu estou dando algumas testemunhos de algumas passagens para que vocês entendam onde se alcança, onde está a falsidade, como é que Satanás trabalha. Por exemplo, Deus usou a boca do jumento. Mas não está dizendo que o Espírito do Senhor entrou no jumento. Ele deu voz para ele. Deu voz para o animal. Para repreender um humano jumento, burro, estúpido e ignorante. Foi o que Deus quis dizer para ele. O jumento vai falar para um outro jumento, humano. Porque ele não conseguia ver nada, mas o jumento viu o anjo. Essas coisas nós temos que ser muito comedido, detalhista, buscar a sistemática bíblica para que possamos entender melhor, perguntar, interagir com o Senhor na Bíblia. E às vezes você pode orar para o Senhor colocar pessoas que realmente não defendam a marca de homem, marca ministerial, para defender suas doutrinas. Eu sou contra isso? Não. Mas isso não beneficia a salvação de uma alma. Essa é a questão que eu estou colocando aqui, é dessa maneira, para que possamos entender melhor a palavra de Deus. Então, essa guerra, essa batalha, foi quando ele veja, observem na mensagem lá de Gênesis, vamos voltar de novo, por isso que eu tenho lá em Gênesis, vamos voltar de novo em Gênesis 2, Gênesis
Não precisa nem ser Gênesis. Aqui mesmo, estamos em Gênesis 3, né? Então vamos fazer o seguinte. Então, o que foi que ele falou para Eva? Para convencê-la. E vamos trazer para os tempos atuais. Tempo atual. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, no versículo 6, 3 de 6, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido que estava com ele. E ele comeu. Estava com ela. Então os olhos de ambos foram abertos. E perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Quando se prega a palavra de Deus fora do parâmetro das Escrituras, mas usa a Escritura como subterfúgio para dar veracidade da mentira que o tal mensageiro está enviando a palavra, ele está se cobrindo com essa folha aqui, vamos colocar. Ele está se cobrindo do seu pecado. Vamos acompanhar a pergunta de Deus a Adão. O que foi que ocorreu? Porque você pode fazer uma pergunta para o seu ensinador, o seu ministrador. Por que tais coisas estão acontecendo neste lugar? Por que existem tantos pecados? Por que tanta gente está em iniquidade? Por que existe adultério? Por que existe inveja? Por que existe tantas heresias? Por que existe tanta mentira e engano? Por que cada um quer ser melhor do que o outro? Isso é uma boa pergunta, você tem que fazer isso. Faça essa pergunta para você, ou você pode perguntar para os membros, ou perguntar para o seu suposto líder. É simples. Você tem que interrogar. Ponha ele no canto da parede. Pergunte. Esse direito você tem. Eva não interrogou ele. Não interrogou. Não procurou oprimir, mas ele oprimiu com sutileza. No tempo de hoje estão oprimindo com sutileza. E não percebem. Filosofias vãs. Vãs palavras. Então, tem que tomar cuidado. O que eu estou falando aqui, não estou sendo contra nenhum deles. Apenas estou abordando da sutileza de onde saiu a falsidade. Iniciou no Éden. A grande pregação. A grande mentira. A soberba, a arrogância, a prepotência, o orgulho, a inveja. Começou tudo no Éden. E Deus jamais permitiria que o mal proceder ficasse no paraíso. Do mesmo modo, para você entrar no reino de Deus, entrar para a eternidade, o reino de Deus já está no nosso coração aqui na terra. Mas para você ter ele, respaldado em Cristo Jesus, que nós somos templo morado do Espírito Santo, não pode haver pecado. Você não pode estar praticando pecados. E Jesus é pecador? Ou ele se tornou pecador pelos nossos pecados? Então os olhos de ambos se abriram. Então vamos lá, vamos continuar. No versículo 8 ele diz o seguinte: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se. Estão escondendo a verdade. Por isso que existem milhares e milhares e milhares e milhares de templos, de igrejas no mundo. Onde está o Espírito Santo de Deus? Como pode abrir ministério um ao lado do outro, frente para o outro? Guerra? Com quem? O Espírito Santo guerreando com o próprio Deus? Deus guerreando com ele próprio? Preste atenção.
Abra o seu coração, não a sua razão, não a sua mente. É essa a questão. Você tem que perguntar para você. Você tem que perguntar para Deus. Perca o seu tempo. Vamos colocar perder, porque não querem perder. Querem ganhar tempo como? Com pregações espetaculares, shows. Isso não tem nada a ver com Deus. Um show, espetáculo, como no mundo dá espetáculo, em grandes lugares. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas só estou dando exemplos. E por sinal, tudo isso é muito bonito, né? Mas o que é que Deus tem a ver com isso? Com espetáculo, um show. Jesus é um show? Nós somos espetáculo do mundo, sim. Como Paulo fala. Nós somos espetáculo. Mas que espetáculo? Até dos anjos. Admirando a maravilha, a luta e vencendo. Nós somos espetáculo, sim. Mas espetáculo no Senhor. Não por vaidade de homem. Não se tornar astro. Tomando o lugar do sumo sacerdote Cristo Jesus. A fama é muito grande dos homens para publicar a palavra do Senhor. O famoso aqui principal chama-se Cristo. E depois vem os seus profetas, seus apóstolos. Vamos continuar. Isso é um papo longo, é muita coisa para ser atribuída. Então, chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Por que o Deus fez essa pergunta? Só para fazer teste com ele. Porque ele não conhecia. Vamos começar, vamos continuar aqui. Preste atenção o que vai acontecer. Ele diz: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondido. Por que não fala a verdade de Cristo? Por que não fala o que está nas Escrituras? Tem medo de perder o que? As ovelhas? Porque já foi fundamentado esses ministérios no mundo numa mentira, no engano? E que agora não pode mais retroagir? Não pode mais voltar? Não pode voltar por um processo original de Deus? Segundo as Escrituras? Segundo os apóstolos e os profetas? Por quê? Porque desde a fundação daquele ministério já foi fundamentado em mentiras e enganos. Usando como sutileza séries de passagens bíblicas. Mas na verdade quem é que está operando? É a falsa doutrina, chama-se a falsa igreja, que é o falso profeta. Isso é um assunto que ainda tem muitas coisas para detalhar. Isso é um diálogo. Eu não tenho bronca nenhuma, não acho ruim nada. Eu só fico triste com uma coisa: o sofrimento do povo de Deus. E está virando esses crescimentos ministeriais, tanto ministério, etc, etc, como fala em Gálatas, está virando um fluxo, um foco de idolatria, de fé. Cada um defendendo a sua marca. Ai se falar mal da sua marca. Ai se falar mal do seu líder. E se falar mal disso, está tocando no ungido de Deus. Isso é falso. Isso é antibíblico. Jesus, ungido de Deus, o Filho de Deus, foi tocado. Todos os profetas eram ungidos de Deus, foram tocados pelos homens. Porque tem que ser desafiado. Jesus foi desafiado, os profetas foram desafiados, os apóstolos foram desafiados. Como é que você está numa congregação que você não pode
perguntar, interrogar o seu mestre. Não pode tirar dúvida, a gente já fala disso, olha, é o que Deus está falando aqui. Deus está dando uma inspiração para mim, em nome de Jesus Cristo. Eu estou sentindo a palavra do Senhor aqui, é isso que Ele está determinando. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você tem que se pautar nas Escrituras. Essa é a questão. Você tem que se pautar na Escritura, não nas palavras de homens. Eu estou falando aqui, estou dando ao mesmo tempo o meu repúdio, mas ao mesmo tempo a minha tristeza, mas ao mesmo tempo alertando. Eu fico triste com meus irmãos que sofrem, porque eu conheço muitos que sofrem. E que muitas famílias já foram destruídas. Destruindo casamento, destruindo trabalho, destruindo lares, destruindo filhos, em todos os aspectos da vida. E que em sua maioria muitos já se tornaram ateus. E aí? Se desviaram, não querem saber mais de nada. Ainda dizem, não existe Deus. Mas ele foi encontrar Deus no ministério de Deus ou no ministério de homens? O ministério de Deus está aqui nas Escrituras. Tem que ser dito tudo que está escrito. Não o que está escrito no mandamento ministerial de homens. É apenas um alerta. Se você gostou, tudo bem. Se não gostou, tudo bem. Se serviu, tudo bem. Se não serviu, tudo bem. Você tem livre-arbítrio. Não é? Então, eu estou concluindo esse segundo vídeo, é longo, mas é um assunto pertinente a saber de onde procede as falsas igrejas, os falsos profetas. Quem projetou tudo isso? Foi Satanás. Mas como é que ele conseguiu? Porque foi dado licença para ele, foi dado permissão para ele. A mulher permitiu, o homem permitiu. Então, se você continuar permitindo que ele haja na sua vida, em mentiras e engano, em doutrinas falsas, então você verdadeiramente vai sofrer por muito tempo ainda nessa terra, com tendência de perder a salvação. Porque Deus diz que não opera, Ele não abençoa através da iniquidade. Em termo nenhum existe, não. Ele jamais abençoará. Então vou concluir esse vídeo aqui. E aí, então quando ele conclui assim, perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Eu encerro o vídeo por aqui, porque eu vou ter que continuar no terceiro vídeo. Você vai ficar sabendo. Comeste? Ele fez uma pergunta. O que quer dizer? Ele comeu, ele desobedeceu a palavra de Deus. Então, quando ele comeu o fruto, ele desobedeceu. Ele comeu literalmente, mas desobedeceu também espiritualmente. Porque tudo é feito através do Espírito. Quando o Senhor diz, quando Jesus transformou aquele alimento, quando Jesus chegou ali e transformou a água em vinho. Vinho, mas Cristo é a videira, não é vinho para embriaguez. É o vinho da videira de Cristo. Ali se cumpriu o poder da palavra de Deus em Cristo Jesus, que veio para transformar tudo. Ali aquele povo foram abençoados, sendo sustentado, aqueles noivos que não tinham por onde mais buscar vinho naquele momento. E naquele momento Deus operou grandemente. Amém? Fique na paz do Senhor, obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo, pelo poder do Espírito Santo. Abraço de paz, que Deus abençoe você grandemente e abra o seu coração, o seu entendimento para entender as Sagradas Escrituras. Amém? Abraço de paz, óculos santo e até a próxima.